Não ensina na escola isso. Não ensina na faculdade isso. O cara faz odontologia, se forma em odontologia, mas não sabe captar cliente. Vai ficar ele lá sentado na cadeira dele de dentista sem nenhum cliente. Ele não sabe captar cliente. Ele não... Como é que eu me divulgo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. Se você não me conhece, eu sou o Peter Jordan, atualmente dono de diversos canais de sucesso no YouTube. Você tem uma carreira, enfim, acho que todo mundo que te acompanha sabe o calibre que você é, não é segredo pra ninguém, você é um dos bilionários do Brasil. Sei que você não gosta muito desse rótulo, mas... Ele é teu. Ele é teu, segura, tá? Como que você lida com a palavra sorte? Você olhando hoje, sabe, chegou, vamos falar que é o topo da cadeia alimentar dentro do ecossistema empresarial. Como que você lida com essa palavra hoje, você olhando pra trás? Cada momento, cada ponto de inflexão, uma licença poética que é o nome do teu livro. Como que você lida com essa palavra sorte? Honestamente. Vamos lá. Preto no branco. A sorte. Minha definição de sorte é um coeficiente estatístico. Sorte é uma estatística. Então, por exemplo, essa tampinha aqui, ela pode cair assim, como se fosse cara e coroa, né? Uhum. Você joga uma moeda para cima, vai dar cara ou coroa. A estatística diz que é 50% de possibilidade de ser cara, 50% de possibilidade de ser coroa. Uhum. É uma questão de estatística. Então, se eu jogar, qual é a minha influência sobre a moeda na hora dela cair aqui? E se ela vai cair cara ou coroa? Eu escolhi coroa. Tem uns 50% de possibilidade. Você joga a moeda para cima. O que eu posso fazer para cair coroa? Eu posso fazer alguma... Existe algo que eu possa fazer? O poder da mente? Assim? Concreto não, no máximo torcer. No máximo. E torcer tem algum tipo de efeito? Nada. Nada. Já torceu pro teu time, ele perdeu? Já. Eu também já torci pro meu time, ele perdeu. É que o nosso não perde tanto, mas... O seu perde mais. Não, o meu ganha bastante. Não, mas né? o O seu meu ganhou o perdendo Mundial, mais. sabia que o meu ganhou o Mundial? Ah, vai te cantar. Mas aí o que acontece? Apelou. Apelou. Super trunfo aqui, né, cara? Mas o que acontece? Eu não tenho nem nada eu posso fazer para que essa moeda caia em coroa. Eu não posso fazer nada. Nada, nada. Não tem nada, absolutamente nada no setor C. Isso é sorte. Uhum. Agora, vou abrir uma empresa. Tem fatores alheios à minha vontade? Uhum. Sim ou não? Sim. Quais são? Economia, o Economia. dólar. Economia? Você já vendeu com economia boa? Já, Já vendeu com economia ruim? muito. Então, economia influencia realmente? Ó, eu abri empresa, eu comecei a vender, a inflação era 86% ao mês. Ali naquela época ali, década de 90. Hoje a inflação está 1% ao mês, que é altíssima. E a gente vê as coisas aumentando, 1%. Eu vendi, era 86% ao mês. As coisas mudavam de preço 2 vezes por dia. Então o cara ganhava um salário, ele ia correndo no supermercado, enchia de comida, porque depois ele não tinha, aquele dinheiro que ele tinha não dava mais para comprar comida. Então naquele dia dava. Era outra, foi nesse cenário que e a gente vendia. Mas você tá falando o quê, Flávio? Que a economia não influencia? Não é isso que eu tô falando. Ela influencia. Mas ela não determina. Uhum. Porque tem gente tendo sucesso no Brasil hoje aqui. E tem gente fracassando nos Estados Unidos, fracassando na Inglaterra. Tem. Então, o que acontece? Influencia, mas não determina. O ponto é o seguinte. Quais são os fatores realmente que não dependem de mim? Abrir uma empresa que não depende de mim. Eu, por exemplo, tenho um problema de saúde sério, ter que ser internado no hospital. Eu controlo isso? Não. Não.
Então, já estamos falando de fatores que realmente existem. Então, eles existem realmente. Uhum. Então, eu preciso ter saúde, não preciso ter saúde. Uhum. Porque essa história da saúde, às vezes a gente é jovem, garotão aí de 20 anos, não, saúde de ferro. Não tem, cara. Você tem um problema, você vai ficar internado até morre. Uhum. Então, fator saúde é um fator que não depende de você. Que mais outros fatores? Outro fator que não depende de você. Colaborador, depende de você. O que não depende de mim como colaborador? Se influencia, não determina. O quê? A permanência dele. Sim, tudo bem, mas eu coloco outro no lugar dele. É verdade. O resumo é, o teu sucesso depende de você. O ponto é o seguinte, se eu tiver saúde, que é o fator que eu entendo que eu posso até ter algum controle, mas eu não tenho absoluto controle sobre a minha saúde ou sobre esse fator, é um fator externo que tem influência, que pode me parar, que pode me travar. Se eu tenho outro fator que pode me travar é a falta de conhecimento. Alguém que não sabe vender, não foi por azar que ele quebrou. Uhum. Ele não sabe vender. Ele não tem processo de venda, ele não sabe prospectar, ele não sabe fazer. Não sabe fazer dinheiro. Ele não sabe fazer. Ele não aprendeu isso. Não ensina na escola isso. Não ensina na faculdade isso. O cara faz odontologia, se forma em odontologia, mas não sabe captar cliente. Vai ficar ele lá sentado na cadeira dele de dentista sem nenhum cliente. Ele não sabe captar cliente. Ele não... Como é que eu me divulgo? Como é que eu capto clientes? Percebe? Então, o que acontece? É o conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho know-how, se eu sei vender, se eu sei reter clientes, se eu sei administrar, se eu sei gerir o meu negócio, se eu aprendi isso, o fator sorte é muito pequeno. O fator aleatório é muito pequeno. Não é como jogar uma moeda. Ah, vou abrir uma empresa. Cara ou coroa? Ih, deu certo. Me dei bem. Ih, deu errado. Não é assim que funciona. Então, até mesmo quando você tem know-how e vai fazer um negócio numa empresa, você não vai acertar todas as suas decisões. Mas você, com o teu conhecimento, você vai ter estatisticamente mais chances de acertar. Eu vou te dar um exemplo. Você jogou roleta no cassino? Uhum. Já. Para quem não está acostumado com roleta no cassino, você pode apostar tudo no preto ou pode apostar tudo no vermelho. Essa é uma das apostas que pode acontecer. São 36 números, cada número tem uma cor. Isso, preto e vermelho. Mas se você faz uma aposta, vou apostar no preto. Alguém pensa assim, cara, é 50% de chance. Vou botar $100 no preto. Se cair, tem metade dos negocinhos são pretos e metade são vermelhos. Se cair no preto, você dobra. Você ganha $100. Você recupera os teus 100 e ganha mais 100. Delícia quando dá o zero, né? Lá no Então, o verdinho. Então, aí o cara pensa assim, um espertão. Tive uma ideia. Minha ideia é a seguinte. Quem nunca teve essa ideia na roleta, hein? Quem nunca foi o gênio que teve essa ideia na roleta? Vou botar $100 no preto. Se eu perder, eu boto 200. Se eu perder, eu boto 400. Se eu perder, eu boto 800. Se eu perder, eu boto... Uma hora eu vou ganhar, porque é 50%. E quando eu ganhar, eu recupero tudo e ganho 100. E começo tudo de novo. Quem nunca foi o gênio que teve essa ideia? Só que estatisticamente, matematicamente, a tua chance de ganhar não é de 50%. É de 49, 8, alguma coisa. Por quê? Porque tem um zero. Significa... Vai dar o zero. Uma hora vai dar o zero e Aí todo mundo lascou perdeu. tudo. E aí a casa, estatisticamente, a casa sempre ganha. Estatística é assim, a matemática funciona dessa forma. Então, por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão de negócio, pela experiência que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, a gente vai errar menos. Então, você vai tomando as decisões. Então, sorte é uma estatística. E quando você ganha conhecimento, quando você ganhou conhecimento e ganhou know-how para fazer aquela situação, a estatística passa a estar ao seu favor. Você vai tomar decisões erradas, mas a maioria você vai acertar. E se você erra algumas coisas, mas acerta a maioria, isso é suficiente para você ter sucesso naquilo que você está fazendo. E se você tem sucesso naquilo que você está... Num negócio, abre um negócio, vai faturar milhões de reais. Talvez não seja bilhões, mas milhões você vai faturar. A estatística está do teu lado, a sorte está do seu lado. Ou seja, a sorte ela não é um sorteio aleatório que não depende de mim.
A sorte é um conjunto de habilidades que eu posso desenvolver, que eu posso dominar, para que a estatística esteja a meu favor. E aí, no médio prazo, eu vou sempre vencer. Legal esse ponto de vista, né? Eu sempre vi muito a sorte como é um acaso feliz. Porém, é um acaso onde você teve uma parcela de influência por conta de zona de competência. Por exemplo, sempre associei sorte como cavar um pênalti. Linguajar mais popular assim, sorte é cavar um pênalti. Mas só cava o pênalti. Você só consegue cavar um pênalti para quem não sai dentro da área. Você tem que ficar dentro da área. Você tem que ficar dentro da área. Por exemplo, cavar um pênalti, por exemplo, é você prospectou alguém, ou você fez um contato, você fez um outro contato, você fez um contato. Aí, enfim, na sua 10ª ligação, incrivelmente, você acaba conhecendo uma pessoa que te abre uma porta para uma oportunidade. E é uma coisa que você fala, porra, que sorte ela teve de fazer essa conexão. Cara, foi a 100ª ligação que essa pessoa foi no dia, ela não saiu da área, não tinha como ela não cavar esse pênalti. Mas sabe o que eu não gosto de chamar de sorte? Eu não gosto pelo seguinte... Que sorte. É que você tira o mérito. Não tô preocupado com o mérito, não. É que você... quando a pessoa acredita que alguém ligou para 100 pessoas, na 100ª ela pegou um baita de um cliente que virou um monte de vendas, ele pensa, cara, eu sou azarado, eu não tenho essa sorte. Só que ele não ligou para 100 pessoas. É isso que eu quero dizer. Então, mas é que tá, mas a sorte, como muitas pessoas gostam de acreditar... Acho que é um fator isolado. É um fator isolado, descolado do resto, completamente isso. aleatório e do além. É um sorteio do além. E isso não é verdade. Você é um cara de vendas, sabe que isso é estatística. Por isso que eu falo que é possível manipular a sorte. É que você tá chamando de sorte aquilo que o cara acha que é aleatório, mas a gente sabe que não é acaso. É isso. Se eu sei que eu preciso ligar para 20 pessoas para fazer uma venda, vamos lá. Eu já sei, historicamente, trabalho com venda há 30 anos, eu já sei que, historicamente, você tem que ligar para... Vamos supor, esse número eu estou criando aqui, tá? Para defender essa tese. Se eu sei que eu tenho que ligar para 20 pessoas para fazer uma venda, e aí eu vou lá e ligo para 20 pessoas e fiz uma venda. Que sorte! É sorte? Foi aleatório? Ou eu estou executando uma estatística e essa estatística, ela simplesmente se confirmou? Não é, a gente pode chamar de sorte, mas então a gente tem que definir sorte como algo que não seja aleatório. Eu lembro uma vez que você comentou que alguém alguém falou, nossa, que sorte que o Flávio teve, hein? Como assim que sorte? O cara abriu o canal da WhatsApp Online 4 meses antes do mundo entrar em quarentena e todo mundo querer entrar online. Uhum. Lembra quando você começou o canal da WhatsApp Online? Não tinha nada de pandemia rolando no Brasil, nada que todo mundo... Você tem que digitalizar. E aí depois começou, falou, nossa, que sorte que ele deu, né? Que time perfeito. Vamos falar sobre isso, que é bem legal isso daí, tá bom? A gente começou... Quando eu recomprei a WhatsApp em 2016, ele era 100% analógica. E naquele momento a gente já começou a pesquisar, porque eu já estava muito mergulhado no digital, como é que a gente seria, como seria um produto digital nosso. 2016. 2018 inteiro, a gente gastou 1 tonelada de dinheiro e levou mais de 15 ou 20 pessoas para os Estados Unidos, ficaram lá em Los Angeles, produzindo conteúdo da WhatsApp Online. 2018. 2019, a gente lançou. Poxa, 2019, um pouco antes. Agora, quando começou? Foi 2019? Foi 2018? Sabe quando começou? É a 100ª ligação, né? É a 100ª ligação. Sabe quando começou? Quando eu estava criando geração de valor em 2011, quando não existia influenciador, não existia coach, não existia marketing digital, nada disso. Começou lá. Mas alguém pode dizer assim, Flávio, mas você poderia ter aprontado esse produto para 2021. E quando a pandemia chegou, você poderia não ter esse produto. Isso é verdade absoluta. E que mérito eu tive nisso? Nenhum. Isso foi um presente que eu ganhei. É verdade, é um presente. Ganhei esse presente. O timing da nossa foi um timing perfeito para a pandemia. Porque quando entrou a pandemia, eu já tinha o produto e a gente estourou. Eu não tive... Agora, estatisticamente, eu estava trabalhando nisso há um tempão. Não é uma coisa aleatória. Agora, o timing ter coincidido naquele momento foi um presente que eu ganhei. Quer chamar isso de sorte? Tá bom, pode ser sorte.
eu digo mais. Eu estava negociando a compra de uma empresa 100% analógica em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia. Eu sei, até qual é. E, pois é, um investimento de algumas centenas de milhões de reais numa aquisição 100% analógica que se concretizaria em maio. Se ela tivesse se concretizado em fevereiro, eu estava com um problemão na mão. Eu também chamo isso de presente. Então, eu acho que Papai do Céu gosta de mim, entendeu, cara? Então, isso sim. Você vê que são coisas alheias? Eu também acredito em coisas que estejam alheias à nosso mérito, à nossa vontade. Não é? São presentes que a gente ganha. É porque tem essa linha muito tênue assim, entre sorte, o reconhecimento de algo que lhe foi dado, e a recusa da sorte, o reconhecimento seu de... Cara, do ego. Sim. Sabe, aquela coisa não foi conquistada. Várias vezes alguém já apontou dele e falou sorte pra mim, e nos machuca. Não é que nos machuca, mas você viu que foi na tentativa de desmerecer o teu mérito. Tem gente que usa isso nessa tentativa. Mas eu, não, na boa... E também é uma forma da pessoa se colocar numa posição assim... Eu não tenho essa sorte. Eu não consigo. Porque ela é uma coitada. Não, ele só conseguiu porque ele tem sorte. Não é porque ele tem É capacidade. uma justificativa da sua incapacidade de Exato. você colocar um fator, para algumas pessoas místicas, para outras religiosas, um fator externo. Isso é uma que você coisa não tem interessante. Eu poderia ter toda a minha capacidade, conhecimento, know-how, tudo isso, mas o meu timing não ter me favorecido. Agora, o que aconteceria se eu não tivesse aquele produto pronto 4 meses antes? O que ia acontecer é que eu ia aprontar ele nos 4 meses seguintes, ia gastar uma grana a mais, ia deixar de faturar alguma coisa, mas chegaria no mesmo lugar. Sim. Como muitas outras empresas tiveram que fazer. Como muitas outras empresas tiveram que fazer, como eu mesmo já tive que fazer em outras situações. Então, nesse momento, o timing me favoreceu. Entendeu? Agora, quando você está no jogo, quando você está fazendo as 100 ligações, a sorte acontece também. Esse é o ponto, entendeu? Então, isso me ajudou a eu me antecipar um tempo e ter faturado um pouco mais. Mas se não tivesse esse produto, a gente teria feito 4 meses depois.